Olá, alunos! Então, iniciaremos nossos estudos sobre o texto informativo, mais conhecido também sobre texto de divulgação científica. Então, vocês irão abrir o livro APS na página 146 e 147 e vamos iniciar fazendo uma leitura de um texto. Para iniciar, é muito interessante poder saber mais sobre os animais, entender o porquê de certos hábitos deles e descobrir informações novas sobre eles. Leitura. Texto informativo. Por que a lagartixa perdem o rabo? Você já viu uma lagartixa cotó, isto é, sem rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ela nasceu assim, com defeito de fabricação? Com certeza não. O filhote de lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Alguns adquirem a cor do ambiente, uns têm espinhos, outros veneno, ainda os que podem partir por vontade própria. Uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto e os lagartos pertencem ao grupo de répteis, junto com as cobras, as tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles, são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo chama-se autotomia, auto de voluntário e próprio de tomia. Partir, cortar. E significa partir ou quebrar por vontade própria uma parte do corpo. Autotomia ocorre em alguns animais, como insetos, crustáceos ou répteis, mas nem sempre a parte que se pode partir é a mesma. Com a lagartixa, como isso, se dá na cauda, o nome que os cientistas dão para qualquer rabo do animal. Chamamos de autotomia caudal. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm uma cauda apta a quebrar. É sim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Aves, gambás, gatos, cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixa. Portanto, a primeira parte que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo, o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la. A lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço do rabo se solta e fica mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Esse movimento do rabo atrai a atenção do predador, que fica olhando e tentando pegar o pedaço saltitante da cauda. Com o predador distraído, a lagartixa aproveita para correr e salvar sua vida. É claro que nem sempre essa estratégia funciona. E muitas lagartixas acabam virando almoço de alguns animais. Mas depois, será que ela fica com o rabo cotô para sempre ou a cauda cresce de novo? E se cresce, pode ser quebrar novamente? Com o tempo, aquele pedaço de cauda vai crescendo de novo, se regenerando. Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma. Seu interior não é mais feito de ossos, porque as vértebras não se regeneram. E assim, o outro tipo de tecido cartilaginoso, que são
que não terá mais aquele ponto de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o espaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisa soltar a cauda novamente, de novo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço que a cauda sobrou, quando ela escapou do predador da outra vez, porque ela ainda existe aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autotomia, ela prenderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autotomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder a sua cauda à toa, só por uma brincadeira, pois estaremos tirando dela uma chance de usar essa estratégia para um predador de verdade. Com isso, salvar sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó ou um rabinho muito pequeno, pode ter certeza de que ela escapou de ser um lanche de alguém. Então aqui é um texto, né, do Livro dos Porquês. Então aqui a professora tem o significado de algumas palavras que foram ditas no texto. Então aqui, ó, predadores, animais que caçam e matam outros para se alimentar. Crustáceos, classe de animais que em geral aquáticos com corpo revestido de crosta. Exemplo, caranguejo, camarão e lagosta. Siri. Apta, quer dizer capaz. Regenerando, formando-se de novo. Vértebras, ossos que formam a coluna vertebral. Tecido cartilaginoso, tecido flexível encontrado nas articulações das orelhas, no nariz. Então agora nós vamos entender um pouquinho sobre a estrutura desse texto, né? Ele é dividido em vários parágrafos. Então cada parágrafo ele tem uma estrutura certinha do texto e ele fala cada parte, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse texto. Então aqui, ó, primeiro parágrafo. Animais e formas de proteção contra predadores. Então aqui é a primeira parte, primeiro parágrafo. Então vai apresentar um pouquinho do problema, né? O que acontece? Parágrafo 2, explicação sobre atotomia. Parágrafo 3, explicação sobre a quebra do rabo da lagartixa. O 4, então esse aqui seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Parágrafo 4, estratégias de defesa usada pelas lagartixas e dúvidas sobre o que acontece depois da quebra. E parágrafo 5, explicação sobre o que acontece com a lagartixa após a primeira quebra do rabo. Né? Então é toda uma estrutura interessante de texto, bem completo. Então todo texto informativo ele tem um assunto, né? O assunto dele vai desenvolver durante os parágrafos. Então primeiro tem a apresentação, que seria a introdução do tema ou a apresentação do tema. Depois eu tenho a explicação, por que isso acontece, foi nítido, né? A explicação do texto. E depois eu tenho a conclusão. Então essas partes foram distribuídas em 5 parágrafos. Então, ó, texto informativo. Sempre o texto informativo vai ter essas informações, né? Apresenta dados, explicações de maneira organizada sobre um determinado assunto. Então, vai explicar, por exemplo, da lagartixa foi explicada como que ela perde o rabo, né? Qual que é essa explicação, a apresentação e a explicação. A intenção é informar e dar explicações sobre o assunto. Então, ele vai estar informando e está explicando por que isso acontece. A linguagem do texto é precisa, clara, objetiva, em geral formal. Então, a linguagem formal não é como um diálogo, né? Então, formal quer dizer que as palavras todas certinhas, não é um diálogo, no caso. E clara e objetiva seria de fácil entendimento. Explicações detalhadas, vocês viram que o texto é bem longo, né?
Uso de palavras próprias da área da ciência, tecnologia e saúde. No caso aqui, foi utilizada relacionada à ciência, então, autotomia, no caso, né? Crustáceos. Palavras que mais utilizadas assim na área científica. Organização em blocos de assunto. Então, primeiro o assunto foi o quê? Foi a apresentação. Depois foi a explicação, né? Que ela perde o rabo, que depois ela pode se regenerar, né? O leitor são pessoas interessadas sobre o assunto apresentado. Então, no caso, é interessante você saber o que acontece, né? São assuntos do dia a dia. E as pessoas interessadas em novos assuntos, então é conhecimento, né? Novos conhecimentos. São empregados recursos visuais como fotografias, desenhos, gráficos, esquemas, setas, para ajudar o leitor a compreender o que está sendo explicado. Então, no nosso caso, ele tinha somente uma fotografia, uma foto, né? Da lagartixa, que é o rabinho um pouquinho menorzinho. São divulgados em revistas especializadas, jornais, internet, documentários e entre outros. Então, isso aqui é uma breve explicação sobre o assunto, né? Sobre textos de informativo, que seria a atividade de hoje. Amanhã nós iremos fazer exercícios de interpretação desse texto, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchauzinho!